Sou 100% mais ou menos no meio da crise da vida, só quero a reprise se for junto dela. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. E eu sempre digo à minha família que juntando os 3 filhos, multiplicando por 10, não dá o amor que eu tenho por Sinara. Ele é aquele pai que eu preciso, ele é aquele companheiro que chega na hora certa, é o amigo que vem e dá aquele conselho, é aquele homem que a gente agradece muito por tê-lo. Porque não viver lá no melhor papel. Do meu rancho eu vejo o céu beijando as estrelas. E eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho da letra do nome dela. Ercílio, o que é que essas iniciais representam na vida de Ercílio Carvalho? Sinara e Ercílio, 16/8/82. Essas 2 letras juntas, Sinara e Ercílio. o significado maior. Um só corpo e um só espírito. O que é que significa o S e o H? Eu acho que dá tudo certo. De trás para frente, de frente para trás é sempre a mesma coisa, de cabeça para baixo. Eu acho que... Amor eterno, né? É. Eu acho que ele quis marcar exatamente, olha, vale a pena amar. E a marca nossa é essa, né? Eu acho que é o amor que nos une. Definição do verdadeiro amor. O amor está na alma, no coração, no sentimento, no olhar, numa atitude, num gesto, na saudade. O amor está nas palavras, no silêncio. O amor existe. Ercílio e Sinara. Nós nos conhecemos em uma segunda-feira, no dia 16 de agosto de 1982, às 6 horas da noite aproximadamente. Eu morava em Recife há 15 dias, havia chegado como estudante pré-universitária e fui com algumas amigas de Garanhuns para Recife estudar. E quando eu abri a porta, recebi o professor Ercílio, que na época era um jovem, né, engenheiro, e o Marcones, que era um recém-formado em medicina. Então a gente se conheceu nesse momento, que também era um momento ímpar, já político, né? E a gente tinha essa conversa e essa discussão por conta do jornal, né? E Ercílio sempre foi uma pessoa muito entendida da política e sempre me explicava, já que eu perguntava a Marconi, que era quem eu conhecia. E ele era quem me esclarecia de uma forma muito clara o que estava ocorrendo naquele momento político do Brasil. E desde então teve uma empatia muito grande, né, entre eu e Ercílio. Uma das questões que a gente abordou na época foi até sobre depois da política, foi o livro Pequeno Príncipe, então, que fala exatamente do cativar. Então, nós nos cativamos, né? Graças a Deus, desde esse momento, e chegamos até hoje, há 36 anos, né? Na convivência diária com todas as pessoas que nos acompanham, das nossas famílias, depois os nossos filhos. Mas foi nesse momento que nós nos conhecemos, em 1982. Coincidentemente, o doutor Marcones me pede para esperar por ele, para fazer companhia ao doutor Marcones. Ele ia à casa de uma amiga e tinha chegado umas pessoas, e uma delas era a Sinara, que foram estudar em Recife. Nesse interim que chegamos lá, começamos a falar política, e Sinara, que tinha aberto a porta e que estava estudando com a camisa até de Cristina Tavares, uma deputada federal de Garanhuns, da terra natal dela, nem olhava para a gente, abriu a porta e começamos a conversar política, discutir, brincando. Terminou numa brincadeira do doutor Marcones. Sinara levantou a cabeça e até hoje nós estamos de cabeça erguida,
São 36 anos e 3 dias hoje que a gente se conhece, que a gente se namora. Ele é um pouco apressado e normalmente eu sou um pouco mais calma. Eu digo, não, tenha calma, a gente vai casar no momento certo. E nós casamos no ano de 1986, quando eu já havia concluído a minha universidade. E nós também trabalhávamos, porque quando passei no vestibular, passamos num concurso público no Porto do Recife. E aí começamos a nossa caminhada, né, desde então. Mas do meu matrimônio, o que marcou foi exatamente aquela vontade da bênção de Deus para que Ele pudesse consagrar aquele amor que a gente sentia, a necessidade de partilhar as nossas vidas. Então eu me lembro muito bem desse sim, né, que foi lá na capela do Mosteiro de São Bento, em Garanhuns, onde uma boa parte da nossa família estava presente, alguns amigos de Salgueiro, amigos de Garanhuns, de Recife. Então foi uma reunião, né, de família onde vieram a nos abençoar também, para que a gente formasse essa família com a graça de Deus. Olhe, eu me lembro praticamente de todos os dias da minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. E eu sempre digo à minha família que juntando os 3 filhos, multiplicando por 10, não dá o amor que eu tenho por Sinara. E eu estou certo, porque eu ouvi isso de meu pai e de minha mãe, e eles fizeram com que eu me apaixonasse pelo casamento, pela família. Então muitas vezes eu vejo um pai dizer, meu amor é meus filhos. Não. Meus filhos eu amo muito, mas incomparavelmente eu amo mais a mãe deles. E eu acho que a melhor coisa que eu faço com meus filhos é amar a mãe. Tratá-la com carinho, com respeito e admiração. E a cada dia me apaixonar mais. Então, Sinara, cada dia que passa me surpreende para melhor. Já são 36 anos e 3 dias. Não dá mais para a gente ser surpreendido, mas sempre é. Porque sempre vem um sorriso diferente, uma frase diferente, um afago diferente. E isso é que ajuda a consolidar a família, que eu acho que é o bem maior de Deus aqui na Terra. É a primeira igreja, é a igreja doméstica. E Sinara e eu sempre procuramos botar princípios e valores cristãos em nossos filhos. Eu acho que isso tem ajudado muito. A primogênita é Pava, né? Ela nasceu exatamente no ano da Constituição, em 88. Vai fazer 30 anos agora, Pava. E até o nome dela foi uma batalha para que a gente pudesse escolher. Mas como éramos apaixonados pelo esporte, teve um momento olímpico com Paavo Nurmi e de repente surge o nome de Paavo se fosse homem. E se fosse mulher, qual seria o nome que daríamos, né? Aí Ercílio disse Paava. Aí eu disse Paava. Cada vez que a gente repete esse nome, a gente gosta dele. Aí Paava hoje diz, não foi o nome que vocês colocaram em mim não, pai, você colocou foi uma marca. E Paava gosta até hoje desse nome, graças a Deus. Ercílio Pantaleão, que foi o segundo filho, ele veio num momento de graça muito grande para a nossa família, porque foi também um momento de perda do pai de Ercílio. E seu Pantaleão era uma referência para todos nós. E quando ele morreu no dia 25, Cilinho nasce no dia 27, à meia-noite e 5 minutos. Ercílio estava a caminho de Recife, porque eu não pude vir para cá, para o sepultamento. E ele já estava com o pai há uns 10 dias. Então, Ercílio representou essa luz, o Cilinho, né? Que já que Deus levou um, ele colocou outro em nossa vida. E Aron também veio, já o nosso terceiro filho, que é o nosso caçula, é uma graça, é o Aron José, que tem o nome também do meu pai, e sempre há essa ligação, não é, com a família de Deus. A gente resgata cada vez que há um nascimento em nossa vida. E Aron foi esse representante, que foi um período também de doença do meu pai, e aí, graças a Deus, ele recuperou dessa doença e conviveu ainda com os nossos filhos por mais de 10 anos. Meu pai faleceu há 15 anos atrás. Tem a minha mãe, né, ainda viva, graças a Deus, com 82 anos.
mas meu pai se foi há 15 anos. Mas nossos filhos representam uma graça divina, que a gente agradece muito a Deus a cada dia por eles. Família, eu acho que a gente tem feito, o objetivo maior é aquilo que a gente diz no dia do casamento. Deixa pai e mãe para formar um só corpo e um só espírito. Na hora que alguém disser isso, tem que ser coerente e buscar isso o resto da vida. Não pode estar procurando defeito em esposa. Eu sempre digo, esposo e esposas, procurem ser garimpeiros. Veja o ouro, veja o diamante da sua esposa e do seu esposo. Do meu companheiro Hercílio, o amor pela vida e pelo ser humano. Hercílio é uma pessoa muito humana e ele sempre faz o melhor para o outro, né? As pessoas que estão perto dele. Muitas vezes até mal compreendido, né? Mas Hercílio é uma pessoa muito humana. É um ser humano que ele faz questão de se colocar a serviço. Então ele se coloca a serviço do povo. E a mim, ele é o companheiro de todas as horas. Hercílio muitas vezes é o esposo, o amável, aquele pai maravilhoso, dedicado. Ele é aquele pai que eu preciso. Ele é aquele companheiro que chega na hora certa, é o amigo que vem e dá aquele conselho. É aquele homem que a gente agradece muito por tê-lo. É uma pessoa maravilhosa. Hercílio é igual a amor, pode ter certeza, é igual à natureza, é igual a humano. Hercílio é tudo o que a gente tem de melhor no ser humano, quando ele é bem compreendido. Nessa matemática do amor, se divide mais, soma mais, diminui nada. Não, multiplica-se tudo. É um somatório e uma multiplicação. Realmente é tudo o que Deus pretende para nós. Eu acho que a missão do homem é vir para cá, para cuidar, como bem disse o Padre Erasmo, há poucos instantes, quando estávamos conversando. A gente veio para cuidar da natureza, né? Hercílio é essa coisa boa que se preocupa, né? Empreende dentro do natural, do habitat onde ele nasceu e foi criado. E ele tem essa dívida com o povo, né? De dizer, não, eu quero dar um pouco que eu recebi, tanto através dos seus pais como através da educação, que sempre eles investiram nessa educação. Então, o nosso propósito ao voltar para Salgueiro foi exatamente isso, é oferecer uma educação de qualidade e contribuir com o nosso exemplo também, né, de irmãos cristãos para com as nossas famílias, essas famílias que nos colocam na mão o que há de melhor, que são os seus filhos. É construirmos. Eu acho que a vida é uma construção diária. E quando nos juntamos, nos conhecemos, eu acho que Deus tinha esse propósito, para que a gente ajudasse um pouco a construir algumas pessoas, para que pudesse melhorar um pouco a nossa comunidade, essa sociedade que a gente acredita que pode ser mais justa, né? Mais fraterna, mais humana. Olha, a gente pede saúde, né? Perseverança, a gente pede muita força de vontade, muita tolerância, compreensão, né? Para que a gente possa caminhar na fé a caminho de Deus. Eu acho que é esse o nosso propósito, é a gente trilhar o caminho que Ele destinou para que a gente possa voltar até Ele. Olhando para o alto, para o céu, o que é que esse homem pediria ou mais só agradeceria? Mais sabedoria, muita gratidão, saúde também ajuda, né? E que a sociedade melhore como um todo, porque melhorando a sociedade, melhora a minha família e melhora a mim. Gostaria de saber, eu estou diante de uma mulher feliz? Graças a Deus. E muito grata a Deus por tudo que Ele tem me dado. Eu tenho muito mais do que mereço, pode ter certeza. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, né? Em termos de vida e tudo. A bênção de uma família é enriquecedora, e quando tem filhos e netos. Ave Maria,
é uma bênção duplicada, viu? Pode ter certeza, é o melhor. Esse homem que está aqui na minha frente, ele se considera um homem feliz, realizado? Olha, não, feliz sim, grato e agradecido a Deus muito. Ele existe em tudo que a gente vê em torno de nós, porque nós dependemos uns dos outros. Então a gente tem que viver em simbiose, um precisando do outro. Não tem ninguém independente, porque a gente depende de todos. Então eu acho que vale a pena viver, mas viver nos preceitos cristãos, né? Nos mandamentos divinos. Vale a pena viver nos valores humanos, né? Nesses valores que regem a nossa sociedade, no respeito, a ética. Então, o princípio de tudo é amar. Amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que a gente tem que amar uns aos outros e saber que a gente veio para servir e que precisamos uns dos outros. Muito obrigado. Obrigada a você, Dorival. Que Deus o abençoe a todos que veem essa mensagem que a gente pode transmitir hoje. Professor, muito obrigado por me receber na sua casa, no seu lugar, nesse encanto. Eu tenho muito orgulho de você há décadas, que eu lhe conheço, lhe admiro e lhe respeito. Foi muito mais que uma simples reportagem. Além de conhecer a história deste casal, Deus nos proporcionou o encontro entre famílias. A família é o bem mais precioso que uma pessoa tem na vida. Você já parou para pensar o bem que Hercílio e Sinara fazem a essas famílias, abrindo as portas para elas? O tamanho da felicidade. E felicidade não tem preço. Ela vem no orgulho do pai com o filho, prazer da liberdade, a alegria de pessoas que te amam, que sentem prazer por estar perto, alimentados pelo carinho e o respeito, sentindo-se como se estivessem na sua casa. Lá é como se Deus enviasse seus anjos para nos apreciar, sem preconceitos. Um lugar de uma magia extraordinária. As famílias de mãos dadas. Em uma breve reflexão, eu pensei, se o ser humano pensassem e agissem igual a Hercílio e Sinara, como o mundo seria bem melhor. Basta ver essas cenas, pois família é ponto de partida, contudo, ponto de chegada, abrigo do corpo e da alma, laços que se estreitam, tanto faz se de sangue ou até de consideração. É coisa de sentimento, basta estar próximo. Se houver respeito e afinidade, vira família. E domingo, os verdadeiros laços de família se estreitaram mais. Quem estava distante se aproximou. Quem amava passou a amar mais, a gostar mais. Percebemos o valor da família. Que bem precioso, hein? Que nenhuma família termine por falta de amor. O amor está dentro de você. Basta você descobrir. Bom seria se não houvesse desentendimentos familiares e que as pessoas realmente se amassem como se o amanhã não existisse. Que tudo fosse assim, desse jeitinho, assim, pois assim é o amor. Pais são família, né? O exemplo que a gente tem, que a gente quer seguir adiante. Então é um símbolo e é uma coisa muito importante para todos nós, né? A família é a natureza, é o amor, é a felicidade.
Então é Deus presente, né, em nossas vidas. Eles são os melhores exemplos, né, que a gente teve. Então eu acredito que nós tivemos muita sorte por ter crescido numa família tendo pai, mãe, Ercílio e Sinara como referência. Porque eles trazem pra gente a referência que nos faz querer ter uma família também. Então se a gente cresceu gostando de estar em família, né, tendo esse carinho uns com os outros, crescendo também com vontade de ter a família, de voltar para casa para estar junto com eles, eu acho que tudo é fruto do amor que é muito compartilhado lá em casa. Além do que eles passam para a gente de exemplo também com a comunidade. Então, se hoje, por exemplo, a gente acredita que a política e o país pode dar certo, é porque dentro de casa a gente vê que ela dá certo. Então, isso renova e fortalece muito essa fé num país melhor, porque dentro de casa a gente vê que ele pode, né, a gente tem esse referencial muito bom de qualidade. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a meus filhos aqui. Ercílio é um filho. Eu só agradeço a Deus pelos meus filhos, pelos meus netos. E agradeço pela minha bisneta, por o maior presente que Deus nos deu na família. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte, e que cultivamos e cuidamos constantemente, para que brotem belas flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma árvore. Afinal, o que é a família, senão vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um tronco comum que precisa ser forte para suportar as intempéries da vida. Maravilhoso, fantástico, divino. Muito obrigado a você e todos que estão aqui, porque foi um momento diferente. Muito feliz pelo Dia da Família no Oiticica da Escola Pais e Mestres. É um momento de graça, não é? Que a gente tem que ser gratos a Deus e por tudo que Ele tem nos dado. E a família como fundamento de tudo, para que a gente pudesse comemorar o dia dela hoje aqui no nosso espaço, né? De ambiental, de preservação ambiental Oiticica. Eu cheguei lá com uma impressão do que é o amor, do que eu vivi lá. Percebi que eu preciso amar mais, e com a lição de amor deste casal, aprendi que para ser feliz é seguir seus exemplos. Então, só resta pedir a Deus que abençoe Ercílio e Sinara e toda a família cada vez mais. Não tenho dúvidas. É amor sem limites. O amor existe. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. E eu sempre digo à minha família que juntando os 3 filhos, multiplicando por 10, não dá o amor que eu tenho por Sinara. Ele é aquele pai que eu preciso, ele é aquele companheiro que chega na hora certa, é o amigo que vem e dá aquele conselho, é aquele homem que a gente agradece muito por tê-lo.